Bom dia a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Os demais sintam-se acolhidos mais uma vez na nossa casa. A gente vai iniciar fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Se alguém quiser cantar a oração junto, a letra vai estar aqui na tela, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse termo, essa frase, né, que acho que muita gente já ouviu, principalmente quem gosta de Francisco de Assis, né, que é paz e bem. Eu achei uma explicação bem didática na internet, né, se não da origem, mas pelo menos do significado, né, dessa frase que muitos franciscanos, né, isso já vem de longa data, falam, né. Então, para a gente entender e refletir um pouquinho sobre o que significa esse paz e bem. Essa saudação, então, que é uma saudação bem franciscana, ela tem origem nas palavras do próprio Cristo. Quando enviou os seus discípulos em missão, né, os discípulos de Jesus, os apóstolos, e eles diziam assim: em qualquer casa que entrardes, dizei que a paz esteja nesta casa. Esse trecho, né, o bem parecido, está em dois momentos do Evangelho, no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus. E é algo tão simples que todos nós que estamos aqui, podemos e deveríamos fazer quando a gente vai na casa de alguém, quando a gente vai, né, visitar um amigo, quando a gente entra no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, numa casa como essa aqui, né, o Centro Espírita, né, pedir que a paz esteja naquele lugar, a paz de Deus esteja naquele lugar. E a gente está vivendo um momento tão tenso, né, mundo afora, em que a paz parece algo impensável na cabeça de muitas pessoas. Então, quanto mais a gente desejar paz para as pessoas, para os lugares onde a gente vai, quanto mais a gente emanar esse sentimento sincero que venha do nosso coração, melhor para todos nós. Nós estamos precisando de paz. Não só em outros países, né, em outros ambientes, às vezes a paz dentro da nossa casa mesmo, dentro do nosso ambiente social, nosso convívio social. Quantas pequenas guerras a gente não vê aí por aí, as pessoas travando e sem a menor necessidade. Então que a gente tenha esse sentimento sincero, né, de desejar que a paz esteja aonde a gente estiver indo, né, onde a gente estiver frequentando. Os frades franciscanos, por exemplo, herdaram esse gesto simples que deseja paz, reconciliação e a presença de Deus no cotidiano. Veja, uma simples frase, paz e bem, está desejando não só a paz,
mas a reconciliação entre as pessoas, a presença de Deus no coração das pessoas, e algo que está faltando tanto. As pessoas estão hoje em dia brigando por qualquer coisa, por qualquer motivo. As pessoas se irritam por qualquer motivo. Então cabe a nós que minimamente entendemos um pouquinho, que estamos estudando um pouquinho a respeito, todo mundo que vem aqui na nossa casa, né, ouve sempre palavras reconfortantes, né, uma mensagem do bem, que a gente passe adiante isso. Como diz a própria oração de São Francisco, que a gente seja um instrumento da paz de Deus aonde quer que a gente vá. E todos nós aqui temos esse potencial. Independente de sermos trabalhadores de uma casa espírita, frequentadores de uma casa espírita, e nós que amamos os nossos animaizinhos, quanta paz eles nos trazem, quanto bem eles nos trazem. Então por que não repassar isso adiante? Quanto mais a gente repassar, melhor. Não precisa sair por aí falando alto para todo mundo ouvir, mas que a gente fale interiormente, que a paz esteja nessa casa, que aquela pessoa esteja em paz. É um sentimento que a gente precisa cultivar e passar adiante. Quanto mais pessoas, de alguma forma, receberem esse sentimento, melhor para todos nós. Então, vejam que Jesus já recomendou, os franciscanos estão, né, nos recomendando também, e é algo para a gente pensar. Para Francisco de Assis, a paz não era apenas uma palavra, mas uma forma concreta de viver o Evangelho. Nosso melhor Evangelho não são as palavras que a gente faz, são as nossas atitudes. Esse é o nosso verdadeiro Evangelho. Às vezes palavras, né, ficam ao vento, se a gente não registrar, né, cai no esquecimento, mas uma atitude do bem, isso marca para sempre a vida das pessoas. Então, por que não sermos esse instrumento, né, onde quer que a gente vá? Francisco nos deseja, então, que sejamos esses instrumentos de paz, levando serenidade e alegria onde houver conflito, tristeza, divisão. Puxa, eu não consigo, né, promover a paz lá do outro lado do mundo, onde as pessoas estão se bombardeando. Mas eu posso fazer as minhas vibrações em casa, minhas orações. Posso desejar que, de alguma forma, esse sentimento seja levado lá. Tanto para quem está promovendo a guerra, mas principalmente quem está sofrendo as consequências dessa guerra. Porque muitas vezes essas pessoas estão num desespero tão grande, e às vezes essas pessoas não conseguem sequer elevar o pensamento a Deus. Então, quanto mais vibrações fizermos, melhor para todos. O bem da saudação recorda que todo bem vem de Deus. E todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, humanos e os animaizinhos também. Somos todos filhos de um mesmo Pai Criador. Todos nós temos o amparo de Deus. Todos nós. Vocês que vêm aqui no nosso centro, que é um centro voltado aos animais, têm essa consciência de que eles fazem parte das nossas vidas. Mas quantas pessoas a gente não conhece por aí que, é só um cachorro, é só um gato. É muito comum a gente ouvir, quando a gente perde um animalzinho, quando um animalzinho nosso retorna ao mundo espiritual, é muito comum às vezes a gente ouvir de pessoas, você está chorando por causa de um gato, por causa de um cachorro? Esse gato e esse cachorro fazem parte das nossas famílias. Para nós, eles fazem toda a diferença nas nossas vidas. Se as pessoas não têm essa preocupação, azar delas. Não sabem o que é receber o amor de um cachorro ou de um gato. Todos que vêm aqui já têm essa consciência. Então todos nós temos que nos lembrar que somos todos filhos de Deus. Por isso, ao desejar paz e bem, o franciscano, ou aqueles que gostam, né, de Francisco de Assis, desejam que a graça, a bondade e a presença de Deus acompanhem cada pessoa. Mas que seja também, quando a gente falar paz e bem, que seja um sentimento sincero. Que não seja só por falar. Tem muita gente que às vezes fala paz e bem, gratidão, gratidão. Fala às vezes só por falar. Que seja sincero. Que parta do seu coração desejar a paz, o bem daquela pessoa. Que parta do seu coração ser grato por algo que você recebeu. Não porque alguém ensinou a falar toda hora paz e bem ou gratidão. Que a gente faça com sinceridade, desejando que aquela pessoa acompanhe, que receba aquela bênção de Deus e que seja acompanhada sempre de perto pelos bons espíritos.
Acho que é algo que não custa nada a gente fazer. A gente não vai precisar tirar dinheiro do bolso para fazer isso para ninguém. É um desejo que vem do nosso coração, né? Essa saudação continua ecoando como um convite de sermos construtores da paz, praticantes da bondade e testemunhas do Evangelho. Como eu já falei, não bastam palavras, que sejam atitudes, que o nosso Evangelho sejam as nossas atitudes no dia a dia. Que nós possamos realmente promover essa paz. Primeiro para nós mesmos, porque se a gente não estiver em paz, a gente não vai conseguir promover a paz para ninguém. Mas que a gente deseje isso verdadeiramente para todo mundo. A paz que anunciais com a boca, deveis tê-la em vossos corações. Ninguém seja por vós provocado à ira ou ao escândalo, mas todos, por vossa mansidão, sejam levados à paz, à benignidade, à concórdia, pois é para isso que fomos chamados, para curar os feridos, reanimar os abatidos e trazer de volta os que estão no erro. É a mensagem que Francisco de Assis nos deseja e que a gente possa refletir sobre ela no nosso dia a dia. Então, uma coisa bem simples, né, que eu achei na internet, né, o Paz e Bem aí de Francisco de Assis, eu resolvi compartilhar com todos vocês na manhã de hoje, para aqueles que forem assistir depois a nossa gravação, para que a gente faça aquilo que estiver ao nosso alcance, principalmente. Porque às vezes a gente quer resolver tantas coisas que estão fora do nosso alcance, mas tem pequenas coisinhas que a gente pode fazer. Pequenas guerras, pequenos conflitos que a gente pode promover a paz. Então, essa era a mensagem da manhã de hoje. Que vocês retornem para os seus lares, levando um pouquinho dessa luz e dessa paz que a nossa casa aqui está oferecendo hoje e sempre. Que assim seja.